Vamos lá, o uso do THC ele é muito prejudicial pro cérebro? Sim e não. Sim e não. Bom, primeira coisa... Tá, eu vamos lá. não tô falando de CBD, tô falando de Isso. THC, chapar. Cara, bom, eu diria o seguinte, que o THC ele vai prejudicar uma série de funções do cérebro, né? Pelo menos enquanto ele estiver em atividade. Por exemplo, memória operacional vai pro saco. Memória operacional é um procedimento do córtex pré-frontal onde ele pega as informações, ele organiza elas e bota elas em operação, né? Então, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês, o meu cérebro agora está catando as informações lá, está organizando elas numa sequência, ele armazena por um tempo até eu falar elas. E depois já era. E depois ele já manda, certo? Então, um déficit de memória operacional é aquela coisa, você vai na cozinha buscar alguma coisa, você chega lá, o que eu vim buscar aqui? Ou você tem que fazer uma conta de cabeça, aí você tem dificuldade de fazer a conta de cabeça, certo? Ou, por exemplo, eu tô aqui falando contigo, o que eu tava falando mesmo? Raciocínio. Certo? O THC faria isso, né? Para isso, e daí prejudica a aprendizagem também, certo? Então, de uma certa forma, o THC é uma substância, certo? Se você usar ele com frequência o dia inteiro, você vai ter sérios déficits cognitivos, né? Esses déficits vão impactar no teu dia a dia. Né? Fica mais burro na prática. Você vai ficar um TDAH na prática, um TDAH forte. Um TDAH induzido pelo THC. Pelo THC, exatamente, né? Vamos lá, um cara que fuma 3 baseado por dia ao longo de 5 anos, aí ele para. Aí a gente vai analisar esse cara. Ficam sequelas? Se ele começou a fumar antes dos 18 anos, sim. Uma coisa importante aqui pra toda droga tem grupo de risco. Né? Álcool, perfeito. Cara, cocaína, eu não tô dizendo que anfetamina. açúcar é droga, tá? Mas o açúcar tem grupo de risco. Se você é diabético, você não pode. Leite tem grupo de risco. Se você é intolerante à lactose, você não pode usar. Em todas as... álcool tem grupo de risco, mas em qualquer fase da vida que você usar álcool, maconha ou qualquer droga, você vai ter déficit. Não é inócuo, não vai passar pelo seu organismo e sair sem nada. Se você tomar antidepressivo, também tem efeito colateral. Outros medicamentos têm efeito colateral, o fígado sobrecarrega, etc. A cannabis, a gente sabe hoje que adolescentes, que é estranho porque é em grande maioria quem mais usa, não pode, cara. Adolescente não pode, porque o cérebro é muito... Lembra da plasticidade? O cérebro é muito mais na adolescência. O cérebro deixa de ser muito plástico por volta dos 25 anos. O córtex pré-frontal é a última área do seu cérebro a se desenvolver. Ela termina de amadurecer por volta dos 25 anos de idade em média. Então, por isso que adolescente é mais impulsivo. Adolescente tem uma menor capacidade empática em média. Tem menos capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso tem bons estudos mostrando. Uns desenhos experimentais bem legais. Menos capacidade de avaliar risco. Menos capacidade de avaliar risco. Por isso que é muito mais propenso a buscar novidade. Mas aí o que pode ser novidade? Pode ser morar numa outra cidade para fazer uma faculdade. Ou pode ser usar droga. Pegar o carro escondido e sair dirigir um carro escondido, etc. Adolescente, cara, não pode, velho. É grupo de risco ferradíssimo para uso de cannabis. Basicamente, eu vou transformar o meu cérebro de uma forma que não era para ele ter sido para aquele lado. Você tá marretando uma área mole. Você tá marretando uma área mole. Digamos que um adulto já teria os córtex, depois dos 23 anos, já teria o córtex pré-frontal mais maduro e, portanto, ele teria, menos influência da cannabis. Mais ou menos isso, em grosso modo. Grávida, velho. Já tem estudos mostrando que não é legal grávida usar cannabis. Pessoas que têm transtorno psiquiátrico ou um parente com transtorno psiquiátrico, principalmente que envolva quem tem psicose. Casos de esquizofrenia na família, bipolar, transtorno bipolar. Transtorno do pânico. Você pode abrir o quadro. Às vezes está latente, aí você começa a usar a substância e abre o quadro. Às vezes uma única vez falar disso. Mas existe um cenário em que ela existe a possibilidade, no entanto, dela ser só não ter nenhum efeito perene. Não, efeito vai ter, cara. Aí vai do que você tá usando com o risco que você aceita usar. Tipo álcool. Álcool tem risco pra caralho.